Olá galera, tudo bem? Sou o professor Luiz Henrique, está resolvendo aí mais uma questão do vestibulinho da ITEC para o primeiro semestre de 2015, exame realizado no domingo, dia 7/12. Então a questão é a questão de número 41, uma questão relacionada à física, que envolve aí a intensidade da força. Vamos lá ao enunciado. No Monumento às Bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor Brecheret representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa arrastando-a pela mata. Admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de iguais intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham a mesma intensidade entre si. Na malha quadriculada estão representadas o sentido e a direção dos vetores força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplas da intensidade da força de um homem. Temos aí então na legenda: H é o vetor que representa a força de um único homem, C é o vetor que representa a força de um único cavalo e A é o vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão. Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1.200 kg e, devido às forças aplicadas, é movimentada com aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessa informação, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é em newtons de A 180 newtons, B 240 newtons, C 360 newtons, D 480 newtons e 500 newtons. Vamos aí à resolução então, galera. Pois bem, gente, para esse exercício a gente vai estar utilizando aí duas resoluções. Uma é a resolução de força resultante, ou da intensidade da força, e a outra é a adição de vetores. Pois bem, vejamos então. Quando eu quero saber a força resultante ou a intensidade da força, eu tenho que força é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a força é igual a massa de 1.200 kg multiplicado pela aceleração de 0,4 metros por segundo. Aí então eu tenho que uma força aí da intensidade de 480 newton. Esses 480 newton é a força que conseguiu movimentar a canoa, que conseguiu dar uma aceleração na canoa de 0,4 metros por segundo. Portanto, é a força excedente, a força que desempata aí, que faz movimentar a canoa. Mas para isso, gente, então a gente guarda esse resultado de 480 newton e vamos calcular os vetores aí. Eu tenho aqui nos quadrinhos aqui, se vocês notarem, são múltiplos de 5, 1, 5, 15. Eu tenho aqui que o primeiro quadrinho, que equivale aos homens, é um quadrinho, então H igual a 1. Equivale aos cavalos, são 5 quadrinhos, então eu tenho que cavalos é C igual a 5. E a aceleração são 15 quadrinhos, eu tenho que A é igual a 15. Então vamos lá, gente. Ele diz aqui no exercício embaixo o seguinte: imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente de 7 homens, 2 cavalos e o atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa de 1.200 kg e, devido às forças aplicadas, ela movimenta com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu pego aqui 7 homens, a força de um quadrinho, eu tenho um vetor igual a 7. Então para homens eu tenho um vetor igual a 7 aqui. Para cavalos eu tenho 2 cavalos,
equivale cada cavalo a 5 quadrinhos. Então eu tenho para cavalo um vetor igual a 10, vetor de tamanho 10. E para o atrito eu tenho um atrito que é um vetor de tamanho 15. Vamos representar isso em vetor aqui embaixo. Adição de vetores, olha lá. Vetor do cavalo é o vetorzinho verde lá, do homem, é o vetorzinho verde, H igual a 7, gente. Então, homens, eu tenho um vetor igual a 7. Pro cavalo é o vetorzinho azul, aqui eu representei como azul, eu tenho um vetor de 2 cavalos, 2 vezes 5, vetor igual a 10. Então eu tenho um vetor de atrito que é oposto, que é o vetor vermelho aí, que é igual a 15. O vetor de atrito é um vetor só igual a 15. Então se eu tenho dois vetores que vão em sentidos opostos, um vetor subtrai o outro. Em vetores em mesmo sentido, eles somam-se. Então esses dois vetores somam-se os dois vetores e subtrai o 15. Vamos ver como é que fica isso, gente. Olha o que sobra aqui, ó, dos vetores. Olha o resultante dos vetores aqui, analisado pelo desenho. Se eu tenho 7 mais 10 menos 15, vão sobrar 2 aqui. Então vamos lá, fazendo as contas, a resultante do vetor é igual homem mais cavalo menos aceleração. 7 mais 10 menos 15. 7 mais 10, 17, menos 15, 2. Então sobra 2. 2 não tem como dividir os cavalos, não é isso, gente? 2 cavalos, não tem como dividir. O que vale 2 quadrinhos? 2 quadrinhos equivale a 2 homens. Então sobrou aí que eu tenho 2 homens. Esses 2 homens que fizeram essa força de 480 newtons aqui, que promoveu a aceleração da canoa, que fez com que a canoa se movimentasse. Então a gente tem que 480 newton dividido pelos 2 homens, a gente tem uma resultante aí, um resultado de 240 newton para cada homem. Então a resposta é a letra B. Quem assinalou aí a letra B, gente, a letra B, olha aí, 240 newtons, tá? Acertou a questão aí. Então fica assim, com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade das forças exercidas por um único homem é de 240 newtons, letra B. Então, gente, é um exercício de pouco cálculo, mas de muito pensamento. Entender um pouquinho de física básica do primeiro ano de física lá no ensino médio, a gente vai estar estudando isso aqui. Então, gente, um bom estudos a todos, e qualquer dúvida entra no canal aí, pergunta, que a gente vai estar tentando resolver aí e dando uma resposta para vocês. Um grande abraço a todos e um bom dia.